Olá, bom dia pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades. Primeiro, na página 48 tem ali uma conexão para vocês fazerem, unidos pela água. E eu acho bem interessante esse texto aqui, vocês estarem lendo e responderem aquelas duas perguntas. Diz ali, reúna-se com 3 colegas. Claro que a gente não vai poder fazer essa reunião, mas dá para vocês pensarem sobre o texto e responderem também, tá bom? Agora vamos lá na página 49, então fazer a correção das atividades. A primeira questão é um verdadeiro ou falso e depois vocês têm que colocar as falsas, tornando elas verdadeiras nas linhas abaixo. Então vamos lá. A água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental, verdadeira. Todos os seres vivos precisam de água na mesma quantidade? Não, é falsa, né? Então, diferentes seres vivos necessitam de água em diferentes quantidades, né? A letra C. Os seres humanos têm cerca de 20% do seu peso corporal formado por água. É falso, né, gente? A gente já sabe que os seres humanos têm cerca de 70% do seu peso corporal, né? E depois a D. As pessoas precisam repor somente a água perdida pelo suor? Não, a gente não perde, é falsa também, né? A gente não perde só no suor, a gente perde na urina, a gente perde na respiração, a gente perde nas fezes, então é falsa, né? Corrijam ali, então, colocando as verdadeiras, né? E nas grandes cidades o consumo de água é muito grande? Sim, essa é verdadeira. Agora a pergunta número 2 ali. As florestas tropicais abrigam grande diversidade de vida. Um dos motivos é a sua grande disponibilidade de água. Já os desertos não têm tantas espécies por serem muito secos. Reflita sobre esse assunto e responda a questão. Qual é a relação entre a disponibilidade de água e a quantidade de espécies em um determinado local? Então, pessoal, respondendo essa pergunta, qual que é a relação entre a disponibilidade, né, de água e o número de seres vivos? A gente viu que a floresta tropical, ali as florestas úmidas, elas têm maior disponibilidade de água. Então, assim, ó, primeiro, quanto maior a quantidade de água, a maioria dos seres vivos necessitam de água. Então, quanto maior a quantidade de água de um determinado local, maior o número de seres vivos, de plantas, porque os seres vivos precisam tanto para as necessidades vitais, também alguns seres vivos dependem da água para reprodução, né? Então, quanto maior a disponibilidade de água, maior a biodiversidade, tá bom? A pergunta número 3 diz assim: ao viajar por uma estrada, um motorista para em uma bica d'água cristalina e mata a sua sede. Podemos dizer com certeza que a água que ele bebeu é potável? Por quê? Claro que não, gente. Não dá para parar numa bica d'água e tomar a água, né? Aqui na Praia de Fora, vocês devem, quem passa aqui, quem vem pro sul, né, pra Pinheira, pra Guarda, ou quem mora na Praia de Fora mesmo, sabe que ali tem uma bica d'água, que o pessoal costuma pegar aquela água ali para consumo. Só que assim, ó, eu não sei se essa água é boa para consumo, né? Mas tem animais que vivem lá em cima, né? Tem animais que vivem, que defecam, tem pessoas que moram mais lá para cima e essa água vai sendo coletada ali. Então pode ter micro-organismos que não são visíveis, porque tu olha um copo d'água, tu não tem como ver um ser microscópio. E ela parece que tá boa para consumo. Então ela não é própria para o consumo. A água própria para o consumo é a água que é tratada, tá bom? Agora ali na questão número 4 é em relação àquele gráfico, 2 gráficos que vocês têm ali. Um gráfico é de percentual do sistema de abastecimento de água sem tratamento e o outro é de taxa de internação por diarreia por 100 mil habitantes. Tá? Então nós temos ali, analisem o gráfico. Aí vamos à pergunta A em relação a esse gráfico. Qual é a região com maior percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento? A região norte, né? É só olhar ali que tem maior percentual. Qual é a região com maior taxa de internação hospitalar de pessoas com diarreia? Região norte, também tá ali. Como está a região em que você mora em relação aos sistemas de abastecimento da água em tratamento e casos de diarreia? Aí a gente tem que ver qual é a nossa região. Região sul. Né? Então, casos de diarreia até que não tá tão baixo assim, mas a questão de abastecimento de água sem tratamento não é tão grande comparando ao Nordeste, né? Analisando
gráficos, o que você pode afirmar sobre a relação entre o acesso à água tratada e os casos de diarreia? Então, nas regiões onde maior percentual de sistemas de abastecimento sem tratamento de água, os casos de diarreia foram maiores, pois é um sintoma de doenças que podem estar sendo transmitidas pela água. Na página 50 tem um texto: falta de água em cidades tem a ver com devastação desenfreada da Amazônia. Então leiam esse texto, é bem importante que vocês estejam lendo, gente. Não é um momento de brincar, é um momento de estudo. A gente não está de férias, a gente está estudando, então ler é importante, tá? Conteúdo, aprender é bom, né? Então vamos lá. Depois que vocês leram o texto, diz assim: agora, analisando o texto e a imagem, responda as questões. Como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades, né? Então ali, as árvores da Amazônia bombeiam para a atmosfera uma umidade que vai se transformar em chuvas das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento dessa região, principal da Amazônia, né? Que ela ela bombeia para a atmosfera uma grande umidade que pode trazer chuva para a nossa região. Quanto maior o desmatamento da Amazônia, nós vamos sofrer aqui por estiagem. E por que vocês acham que a gente está sofrendo aqui por estiagem? Justamente por conta do desmatamento da Amazônia, tá? E, portanto, menos chuva, que eu acabei de falar. E sem chuva, o reservatório fica vazio e a torneira fica seca, o que está acontecendo aí, que a gente não tem como negar, isso é a realidade que está acontecendo. Agora aqui, nós temos como as árvores mantêm a umidade do ar. Então, as raízes profundas sugam água da terra. Os troncos funcionam como tubos e a transpiração das folhas se encarregam de espalhar essa umidade para a atmosfera, tá bom? Então, voltem ali para corrigir. Porque a preservação da Amazônia influencia em todo o país. Eu já falei anteriormente que a Amazônia, ela equilibra o clima, né? Ela seria um ar-condicionado natural que nós temos aqui. Então, por que acontece isso, né? Segundo o texto, tá? Tem que ter lido o texto. A formação das chuvas que irrigam os solos e enchem os rios e reservatórios de várias regiões brasileiras depende desse bombeamento da água para a atmosfera, feito pelas árvores da Amazônia, né? As grandes árvores da Amazônia. Ah, então depois corrijam ali. Agora nós temos na página 51, que era a hora de estudo, vocês têm que fazer ali, vamos corrigir então. O seguinte diagrama corresponde a uma teia trófica, teia alimentar, trófica vem de alimentação, que o tatu está presente. Os números representam outras espécies e as setas energia transferida através dos ecossistemas. Analise a teia trófica, a teia alimentar, e responda a questão 1 e 2. Esta espécie de tatu é herbívora, carnívora, saprófago ou produtora? Ela é onívora, ela tem uma alimentação mista, né? Porque nós temos que pensar, né, que a gente já falou sobre a cadeia alimentar, né? Então esse animal ele se alimenta de tudo. Então quando a gente se alimenta de tudo, a gente é onívoro. Nós somos onívoros, né? Um exemplo de uma cadeia alimentar longa, daí vocês teriam que montar, né? Começando com o produtor. E lembrando que o produtor é aquele que começa a cadeia alimentar, né? Então, ele vai começar por um produtor e aí vocês vão fazer. Então, o exemplo, a marcar a letra D ali, 13, 2, tatu, 4 e 1. O tatu tá no meio ali, né? Então, 13 seria o quê? 13 é o produtor, não tem... Tá lá embaixo, ó, o produtor. Então, ali seria uma planta o 13, tá? Continuando, imagine um ecossistema e contenha esses seres vivos, formando a teia alimentar resumida, colocada abaixo. Então, nós temos uma teia alimentar ali, né? Analisando
a teia alimentar, imagine o que poderia acontecer se esse ecossistema se ocorressem as seguintes situações, tá? Então a gente tem que analisar a teia e ver o que tá com as perguntas abaixo. Uma nuvem de gafanhoto destruiu a plantação de trigo. O número de ratos diminui e, consequentemente, os de corujas, né? Por quê? Aí nós temos ali, ó, o rato, né? Tá lá no meio, e a coruja. E nós temos os gafanhotos. A coruja se alimenta de gafanhoto, tá? A coruja se alimenta de ratos também, né? Então esses dois vão, consequentemente, diminuir. Chuvas intensas nos meses de verão favorecem o desenvolvimento de pulgões. O que vai acontecer? Tá? O pulgão é aquele que vive na árvore, como eu já falei para vocês, tá? O que vai acontecer? Vai diminuir a produção de limão e de trigo e aumentará o número de joaninhas e aranhas. Letra C. A falta de alimentos afastou os pássaros da região, aumentará o número de animais que são as presas dos pássaros, né? Desses pássaros. Uma doença dizimou raposas, aumentará o número de lagartos e diminuirá a de gafanhotos. Pessoal, a gente está corrigindo e se ficar alguma dúvida na correção, vocês vão tirar comigo na próxima semana, na próxima aula, né? A população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. Aumentará o número de corujas e diminuirá o número de ratos e gafanhotos. Uma indústria despejou lixo tóxico no rio. Diminuirá o número de peixes, que foi no rio, né? E de ariranhas, que também vivem no rio, e de outros que dependem desses animais. E também afetará a quantidade de algas. A G. Cobras que se alimentam de ovos invadiram a região. Diminuirá o número de corujas e de passarinhos, porque ela vai se alimentar dos ovos que são esses, vai dar origem a esses animais. Mas aumentará o número de ratos e de aranhas. Uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo, diminuirá o número de peixes e ariranhas. E aí, um grupo de caçadores matou muitos jacarés na região. Aumentará o número de ariranhas e diminuirá o número de peixes. A ariranha serve de alimento para o jacaré. E aí, como os caçadores mataram muitos jacarés, elas vão se manter num nível mais elevado e vão se reproduzir mais. E o número de peixes, no caso, vai diminuir porque é o alimento dessa ariranha e ela não vai estar sendo mais caçada pelos jacarés. E é isso. A questão número 3 é um esquema também mostrando uma cadeia alimentar. E está mostrando a cadeia com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar. É correto afirmar que, letra A, a cobra poderá ser consumidor secundário e terciário também. A 4, o ser humano polui a atmosfera de diversas formas, entretanto a poluição do ar também tem suas fontes naturais. Assinale as alternativas que citam fontes naturais de poluição do ar. Aí nós temos ali tempestades de areia no deserto, o vento que arrasta a poeira do solo e a erupção de vulcão expelida em muita fumaça de gases tóxicos. Letra A, B e C. A D não, o aumento da frota de veículos. 5. A utilização dos combustíveis fósseis, como a gasolina, óleo diesel, bem como as queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. Os ciclos biogeoquímicos que mais se relacionam a esses eventos seria o ciclo do carbono. O esquema a seguir representa um ciclo do carbono na biosfera. Sobre essas etapas do ciclo biogeoquímico é correto afirmar que, letra C, 3, há consumo de glicose e oxigênio. 7. Considerando o caminho percorrido pela água na natureza, nós podemos perceber que a água não fica parada apenas em um determinado lugar. Ela sempre está em movimento. Faça um pequeno texto e aí, né, esse texto eu espero que vocês façam, tá? Para estudar. A 8. O Centro de Informação de Saúde para Viajantes.
orienta que o modo turistas podem reduzir o risco de contrair doenças durante as viagens. Entre as orientações encontramos não consumir bebidas, sucos, sorvetes, gelo ou qualquer tipo de alimento adquirido com vendedores ambulantes. Justifique esse tipo de advertência. A água usada para produzir as bebidas, sucos, sorvetes, gelo e refrigerantes pode estar contaminada com micro-organismos causadores de doenças, como a gente já falou. E a 9, observe o cartaz do lado e mostre os principais sintomas de 3 doenças que têm como algo em comum. Qual é a forma de transmissão dessas doenças? Picada do mosquito Aedes aegypti. E o que cada um de nós pode fazer para diminuir a ocorrência dessas doenças? Nós podemos fazer, evitar depósito de águas paradas, limpando pátios, cobrindo caixas d'água, não jogando lixos em terrenos baldios. E agora, aquela 10 ali, vocês depois a interpretação, né, do ciclo da água, vou deixar com vocês. E a 11, sobre o assunto também do texto, assinale as alternativas que indicam maneiras de se evitar doenças transmitidas pela água. Lavar bem as mãos é uma, manter os ambientes bem arejados é outra, consumir sempre água tratada é outra, utilizar apenas álcool em gel não, esse não, utilizar combustíveis menos poluentes, sim, não fumar, não expor a fumaça de cigarros também, e depois manter a casa e a sala de aula bem limpas e higienizadas, tá certo? Gente, é isso, qualquer dúvida vocês podem tirar semana que vem, tá? Quer dizer, na próxima aula. Beijo, tchau!